galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o conteúdo de História, onde nós vamos dar uma introdução no conteúdo que fala sobre o Brasil e a sua população, ok? Então vamos lá! Então, pessoal, vamos agora fazer a nossa videoaula de História, onde a gente tem como objeto de conhecimento o Brasil, a população indígena e a pesquisa sobre os povos antigos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos povos indígenas, como o uso coletivo das terras e a proximidade com a natureza. Vamos falar um pouquinho sobre como que os indígenas viviam, quais eram seus hábitos, né? E um pouquinho também sobre o tipo de vestimenta, o uso coletivo de ferramentas que eles tinham na época. Vamos falar um pouquinho sobre as chegadas dos europeus, esse primeiro contato que os nativos, que são os índios, né, tiveram com o povo europeu. Como que foi esse primeiro contato diante aos hábitos dos indígenas, os hábitos dos europeus, diante a aparência diferente, né, que eles tinham uns dos outros. E com isso a gente compreendeu um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro, onde a população brasileira e a cultura brasileira ela é formada por diversos grupos étnicos. E os indígenas eles também já ocupavam o território antes da chegada dos portugueses e dos africanos, que foram trazidos depois, né, forçados para cá. E a gente vai falar um pouquinho então como que é a vida desses índios, né, dessa população indígena, a formação da população indígena e como que foi esse primeiro contato com os povos europeus. Mas quando a gente quer falar sobre a população, a gente se pergunta assim, como é que é possível conhecer, né, as coisas que aconteceram antigamente, se há épocas que nós não estivemos lá, nós não estávamos presentes, os nossos antepassados não estavam presentes, né? Como que a gente pode descobrir então? Como é possível saber como viviam os primeiros povos que habitaram o planeta se esses povos ainda não tinham desenvolvido uma forma de escrita? Porque hoje em dia a gente fala de registro, qualquer coisa que a gente escrever, qualquer coisa que a gente tirar foto, filme, vídeo, alguma coisa, é um tipo de registro. Mas naquela época isso não existia. Os historiadores tentam descobrir por meio de análise de documentos como eram a vida dos primeiros grupos que habitaram o planeta. E para os historiadores, os documentos podem ser registros escritos ou outras fontes, como ruínas, instrumentos, pinturas em rochas e vestígios de fogueira, por exemplo. Então, aqui a gente tem alguns vestígios arqueológicos, pinturas em rochas, vasos antigos, né? Algumas ferramentas de animais, as pinturas que eram feitas nas paredes. Então, por meio desses documentos históricos, como objetos, roupas, pinturas, fotografias, tudo isso podemos aprender muito sobre a vida de outras pessoas em outras épocas. Nós chamamos isso de fontes históricas, né? A gente comentou isso na aula anterior. Mas o que seria, então, arqueologia? A arqueologia pode ser definida como a ciência que estuda o passado humano, a partir dos vestígios e restos de materiais deixados pelos povos que habitaram a Terra. A arqueologia tem por objetivo descobrir e analisar formas materiais de civilizações antigas, que foram encobertas por camadas de sedimentos. Alguns dos principais sítios arqueológicos brasileiros ficam no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Aí é uma foto, né, que simboliza esse Parque Nacional lá na Serra da Capivara, que fica no estado de Piauí. Os arqueólogos, eles são cientistas que estudam documentos muito diferentes dos documentos escritos, né? Eles estudam documentos escritos também, mas além disso, eles estudam pedras, objetos, pinturas em rochas, vestígios de fogueiras há séculos apagadas. E aí eles fazem todo um trabalho minucioso, com todo cuidado, né? Para ir descobrindo, desencobrindo esses materiais que foram cobertos por sedimentos. E aí a gente fala um pouquinho sobre os primeiros grupos humanos. Quem são os primeiros grupos humanos? Como vimos, os historiadores e os arqueólogos se dedicam a estudar a origem do ser humano. Mas, para facilitar seu estudo, a história ela é dividida em períodos de tempo.
O período anterior à invenção da escrita é chamado de pré-história. Os fósseis, assim como os objetos e pinturas rupestres, são as principais fontes para o estudo dos grupos humanos que viveram nesse período. Foi o que vocês viram no slide anterior, né? E aí aqui a gente tem, né, uma imagem que está no livro de vocês na página 38 que fala sobre como que os nossos ancestrais viviam antigamente. Eles viviam da coleta de frutos e de raízes, da caça e da pesca e também da alimentação, que dependia da habilidade de alguns guerreiros, né, do seu grupo, de enfrentar grandes animais. Um exemplo desses animais aí é o mamute, né, que está mostrando aí na imagem. Aqui a gente tem um fóssil antigo, né, encontrado no ano de 1975. Ele é chamado de Luzia e há pouco tempo houve um incêndio, né? Eles tinham conseguido reconstituir o rosto dela, né? E agora eles estão passando por esse processo de reconstrução de novo por causa do incêndio que aconteceu no museu lá no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem as pinturas rupestres, que é o nome que se dá às pinturas feitas pelos humanos sobre as superfícies rochosas. Eles não tinham escrita, mas eles faziam as suas marcas através, né, dessas pinturas. As pinturas eram feitas em grutas ou paredes rochosas com os próprios dedos, ou usando gravetos e folhas. Porque há cerca de 12.000 anos atrás, nenhum dos grupos humanos que viviam nas terras que hoje formam o Brasil conhecia ou tinha um sistema de escrita, né? Então, os pesquisadores descobriram que eles faziam esse registro através dessas pinturas aí. Por exemplo, eles caçavam animais, e aí eles iam lá e registravam quantos animais que eles tinham encontrado, quantas pessoas tinham no grupo, e aí assim eles iam fazendo seus registros aí, nas paredes das cavernas. Tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, são os vestígios deixados pelos povos antigos que nos ajudam a conhecer a sua história, né? Somente assim a gente tem essa possibilidade. Como que eles faziam então para fazer esses desenhos nas paredes? As tintas podiam ser obtidas das próprias rochas. Os pigmentos coloridos, como o vermelho e o amarelo, vinham do minério de ferro. O preto vinha do manganês. E eles misturavam tudo isso com a cera de abelha, com resinas de árvores ou ovos de animais. E aí esse pigmento virava a tinta, né, na qual eles faziam a marcação nas paredes. Com, base nessas atividades, nesse conteúdo, vocês irão responder as atividades da página 42 do seu livro didático, onde pede para você escrever uma legenda explicando aí aquilo que você constatou. Então, aqui na primeira imagem aqui, ó, a gente tem uma pintura rupestre em uma rocha. Na segunda imagem, a gente tem algumas pegadas aí feitas no chão. Nessa terceira imagem aqui, a gente tem um utensílio de cerâmica decorado com desenhos. E aqui uma outra pintura rupestre, né? Esse desenho aí representa um animal com 4 patas, que dá para ver direitinho aqui, né? Essa imagem aqui parece uma pessoa, né? Uma forma humana, e aqui uma forma animal, de algum animal. Beleza, quarto ano? Então é isso, finalizamos a nossa aula de história. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Fique em casa. Até a próxima aula. Um abraço carinhoso das professoras Luciene e Bia. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.